tier list sobre o emagrecimento. Hoje o nosso bate-papo vai ser para classificar o que no emagrecimento é fundamental, inegociável e sem aquilo a gente não consegue emagrecer. O que é bastante importante, nesse caso não é exatamente negociável, mas seria muito massa que você tivesse na sua rotina. Aquilo que é bacana, mas não tão importante assim, começa a entrar no meio termo. Aquilo que não faz falta, se tiver beleza, se não tiver tão bem. E aquilo que é completamente... Entre elas nós temos déficit calórico, sono de qualidade, treino em jejum, treino aeróbico, gestão de estresse, termogênico, alimentos in natura e minimamente processados, janela alimentar, treino de força, alimentos anti-inflamatórios e frutas, legumes e verduras. A gente vai passar sobre cada um deles, mas antes, cidadão, se você gosta desse tipo de conteúdo, por gentileza, like no vídeo, inscrição no canal e ative o sininho para não perder nenhum tipo de notificação daquelas que estarão chegando pela frente. E vamos começar pelo déficit energético, que você muito provavelmente já sabe, não tem negociação aqui. O déficit calórico precisa ir para os pontos inegociáveis do processo de emagrecimento. Elias, mas eu fiz um déficit calórico e não perdi peso. Você não fez déficit calórico, cidadão. Algumas coisas podem ter acontecido nesse processo, como por exemplo, a sua percepção estar falha, então você acredita que está numa restrição calórica enquanto você não está, ou até mesmo você está produzindo um déficit calórico diário, mas ao longo de semanas você acaba compensando esse déficit calórico criado naquele dia, por um exemplo, através de alguns exageros alimentares aos finais de semana. É aquela conta que a gente muito bem já conhece. Se você acumula 500 quilocalorias de déficit calórico, por um exemplo, de segunda a sexta-feira, você acumulou então 2.500 quilocalorias de déficit. A partir do momento que chega o final de semana e você compensa isso consumindo 3.000 calorias a mais do que você gastou, você vai ficar com 500 calorias de superávit. Então, mesmo que você tenha feito algo durante a semana, o final de semana descompensou tudo que você construiu. Por conta disso, o déficit calórico é inegociável. Se você pensa que não está perdendo peso mesmo estando em déficit, você está equivocado. Isso é física pura, não existe essa possibilidade. Em segundo lugar, sono de qualidade. Eu já vou ser muito sincero com vocês, eu não sei se eu vou conseguir trazer alguma outra coisa para o contexto de inegociável aqui. Afinal de contas, se você, por exemplo, dorme mal, mas se mantém em um estado de restrição calórica, você pode sim perder peso. Agora, o sono já se demonstrou responsável por um exemplo, alterar a composição de tecidos desse processo de emagrecimento. Então, analisando alguns trabalhos, a gente já percebeu que aquele indivíduo que dorme muito pouco, por exemplo, menos do que 6 horas por noite, ele acaba tendo mais redução de massa livre de gordura e menos redução de massa de gordura num processo de restrição calórica, mesmo que ele esteja perdendo a mesma quantidade de peso do que um indivíduo que está dormindo bem. Então, se a gente partir do pressuposto de um emagrecimento com qualidade boa, que permite com que você se olhe no espelho e se veja bem, com baixo percentual de gordura, com uma boa quantidade de massa muscular, a gente vai ter que colocar o sono de qualidade num ponto bastante importante. Agora, sobre o treinamento em jejum no emagrecimento, ele vai subir só um pouquinho porque ele é basicamente inútil. Por mais que algumas pessoas argumentem que o treino em jejum usa mais gordura durante o processo daquele treinamento físico, que essas pessoas acabam não levando em consideração é que existe uma compensação nas horas subsequentes. É fato que uma pessoa que faz um aeróbico em jejum, por exemplo, usa mais gordura durante aquele momento, mas pelo fato do nosso corpo ser muito inteligente, nas horas seguintes o nosso corpo vai usar mais glicose, mais carboidrato como fonte de energia, e o contrário também é verdadeiro. Se você faz um treino em estado alimentado, você terá um maior uso de glicose e carboidrato naquele treinamento, e nas horas subsequentes você terá mais uso de gordura como fonte de energia. Então as coisas se empatam tecnicamente. No final das contas, é uma percepção muito pessoal de cada um, se você se sente melhor treinando em jejum, se você se sente melhor treinando em estado alimentado, mas definitivamente não é uma coisa que vai favorecer o seu processo de emagrecimento. O treinamento aeróbico, definitivamente ele não pode ficar na parte inútil, nem na parte que não faz falta. Mas aqui eu vou aceitar um comentário de vocês. Vocês acham que ele seria bacana, mas não tão importante ou bastante importante? Eu, Elias, vou colocar ele no bastante importante. Definitivamente isso não tem relação com o aumento do gasto calórico que o exercício aeróbico vai gerar para você. Mas o aeróbico vai permitir com que você refine a sua maquinaria celular e na prática isso permite uma coisa chamada de flexibilidade metabólica. É basicamente o melhor uso de carboidratos e também de gorduras como fonte de energia, ou seja, você se torna flexível para usar os dois combustíveis ao invés do seu corpo ficar seletivo para usar algum deles. Além disso, a gente tem aspectos de sensibilidade à insulina também sendo melhorados e as coisas vão se aglomerando, porque essa sensibilidade à insulina, por exemplo, vai permitir maior preenchimento de glicogênio muscular, mais preenchimento de glicogênio muscular vai fazer com que você performe melhor, performando melhor,
de forma aguda você vai queimar um pouco mais de calorias, mas isso vai se acumulando no decorrer do tempo. Então tudo isso acaba sendo bastante importante no processo de emagrecimento. Aí, Elias, mas eu tenho um brother que secou sem fazer um cardio. É por isso que, de alguma forma, isso pode ser negociável. Mas se a gente pensa na qualidade do emagrecimento, se a gente pensa na sustentação desse emagrecimento via flexibilidade metabólica que a gente comentou, eu diria que o treino aeróbico é bastante importante para a gente nesse processo, principalmente do meio para o final de um processo de perda de gordura, por exemplo, onde aí você vai precisar tirar aquele platô colocando o cardio aí, cara. Talvez seja até uma possibilidade de jogar ele aqui para cima, mas repito, na regra, na maioria do tempo, ele vai servir aqui como um fator bastante importante para o processo de emagrecimento. A gestão de estresse. Pô, se eu coloquei o aeróbico no bastante importante, talvez a gestão de estresse possa entrar no bacana, mas não tão importante. Pô, tô em dúvida, eu coloquei as coisas aqui para me deixar confuso, porque a gestão de estresse, ela não vai ter exatamente um impacto hormonal, por exemplo. Ah, pô, eu vou aumentar muito meu cortisol, isso vai arregaçar a minha quantidade de massa muscular. Pô, a não ser que você seja uma anomalia da natureza que de fato conviva 24 horas por dia estressado com alguma coisa, você vai ter uma flutuação natural desses hormônios e não vai ser nada que tende a trabalhar de forma substancial o seu emagrecimento. Agora, existem outros fatores que talvez impactem mais. Então, por exemplo, o nosso sistema de tomadas de decisões, que é o córtex pré-frontal, uma área mais racional do nosso cérebro, ele está muito correlacionado com a nutrição, já que você vai ter que tomar algumas decisões alimentares durante o seu dia, por exemplo. E essas decisões, elas de alguma forma se acumulam e vão fadigando a gente mentalmente. Então, nosso córtex pré-frontal já chega mais cansado, por exemplo, num período noturno, e isso vai fazer com que você esteja muito mais suscetível a tomar uma decisão equivocada. Por isso que o iFood te manda o cupom 7 horas da noite, porque ele sabe que isso está acontecendo com você. E aí, se tu consegue modelar, ou no caso, controlar esse estresse durante o dia, isso deve permitir com que você siga a dieta mais facilmente. E aí você consegue mais consistência e adesão naquele déficit calórico. E o comportamento é um ponto muito chave no processo de emagrecimento. Mas posto isso, negociando com a manha propriamente, eu acho que ele pode ficar bacana, mas não tão importante, porque eu acho que metabolicamente o treino aeróbico é mais importante do que a gestão de estresse, por exemplo. Ainda assim, controle o seu estresse. O termogênico, por sua vez, é também inútil nesse processo. Por que eu estou dizendo isso para vocês, pessoal? Todo e qualquer termogênico aqui no Brasil vai ter a sua composição limitada pelo vírus. Isso faz com que todos eles sejam basicamente à base de cafeína, e se tiver alguma coisa adicional, ou provavelmente ela está subdosada, ou ela provavelmente não é funcional. E essa cafeína, considerando o contexto de aumento do gasto calórico total, é muito pouco representativa. A gente pode colocar uma porcentagem de 2, 4% aproximadamente. E tu consegue isso tranquilamente aumentando o que é o seu NEAT, o seu gasto calórico extra atividade física, extra exercício físico, na verdade, que vai ter uma variação muito maior do que essa porcentagem completamente ínfima de aumento de calorias através do consumo de cafeína. Então, o termogênico é uma coisa que você pode tranquilamente pegar esse dinheirinho e ou colocar na própria cafeína, porque daí tu não vai ter tanto benefício, mas pelo menos é muito mais barato, ou tu pode colocar em alguma outra coisa, sei lá, uma refeição livre para comer com a tua amada, com o teu amado. A cafeína também vai ter um potencial ergogênico, então ela vai aumentar o seu potencial de contração durante o exercício físico. Isso pode fazer com que você aumente muito pouco seu gasto calórico também na atividade física, mas aí, de novo, não é uma coisa significativa. O ponto mais importante é que você evite comprar um termogênico para queimar gordura, porque ele não vai fazer isso para você, e se você for comprar, compra cafeína, que é muito mais barato. Sobre alimentos in natura ou minimamente processados. Bom, pessoal, eu conheço várias pessoas que deixariam isso aqui e não faz falta, mas eu vou deixar no bacana, mas não tão importante, tá? E aqui vai até soar meio óbvio, mas assim, a alimentação de vocês muito provavelmente já tem essa base. Eu espero fortemente que tu esteja consumindo frutas, legumes, verduras, e principalmente no processo de emagrecimento, restrição calórica, por exemplo, se tu quiser volumizar o teu prato e não ficar passando fome, tu vai precisar de vegetal. Então só aqui a gente já colocaria esses alimentos como relevantes para a questão de aumento de saciedade, etc. E não é como se alimentos ultraprocessados fossem causar algum tipo de dano, especialmente quando eles são utilizados como uma exceção e especialmente quando eles são, ou na verdade, quando eles têm uma composição nutricional boa. E aí a gente precisa fazer uma leve crítica ao que é a classificação brasileira de ultraprocessado, porque a gente está colocando whey protein, que é um produto com 25 gramas de proteína, algo muito perto de zero de gordura e, sei lá, 3 gramas de carboidrato, e uma Nutella no mesmo grupo de ultraprocessados, cara. E aqui a gente tem um problemaço. Um alimento entupido de açúcar, entupido de gordura saturada. E aí, se a gente entra naquela generalização de, não pode comer alimento ultraprocessado, a gente fica muito à mercê de fazer essas cagadas aqui, pô. E, às vezes a pessoa faz o seguinte, vou cortar todos os ultraprocessados. Daí ela tira o whey protein, daí por algum motivo aquilo aumentava a saciedade dela no período da tarde, daí ela chega com muita fome na janta, chega com o cupom do iFood, e ao invés de tomar um whey, ela vai pedir um X podre ali, X podrão da rua, pô. É uma conta que definitivamente não fecha. Então vamos deixar aqui os alimentos in natura e minimamente processados como bacana, mas não tão importante. Inclusive tem um cara, vou colocar aqui pra vocês, esse cidadão aqui chamado John Cisna, ele perdeu 27 quilos comendo 3 refeições
refeições por dia no McDonald's, só que o que ele fez? Ele contou calorias no McDonald's, então, eu não sei se está nessa reportagem, mas, pô, ele comprava alguns mingais de aveia ali do McDonald's, ele pegava um hambúrguer menos calórico, e aí ele demonstrou que, cara, se tu viver de ultraprocessado num processo de déficit calórico, tu vai conseguir perder peso de forma aguda. O problema é sustentar isso, né? Então, por exemplo, muito provavelmente a janta dele com o cheeseburger ali, era uma janta que ele passava um pouco de fome, pô, o cheeseburger é um lanche muito pequeno, comparado a, por exemplo, sei lá, o Big Taste, o Big Mac, coisa parecida, que já não são os maiores matadores de fome do mundo, né? Então esse é o ponto, a gente percebe que qualitativamente a dieta começa a fazer diferença no médio e longo prazo porque ela traz mais qualidade alimentar em relação à densidade nutricional e também a presença de algumas vitaminas, minerais, fitonutrientes que não são nada milagrosos de forma isolada, mas podem fazer a sua diferença quando agrupados numa dieta. A janela alimentar, eu acho que ela pode entrar na primeira classificação aqui de não faz falta, porque existem alguns padrões, pessoal, que de fato são mais saudáveis pensando em aspectos metabólicos, isso pode favorecer o emagrecimento. Então, por exemplo, a gente percebe que o ser humano é basicamente um bicho diurno. A gente evoluiu enquanto espécie para a gente conseguir fazer tudo o que a gente precisava durante o período do dia. E isso fez com que o nosso corpo se adaptasse no período noturno a começar um processo metabólico que envolvia o repouso, o descanso. Isso inclui, mas não se limita, a nossa dificuldade de conseguir captar e absorver carboidratos no período noturno como a gente o faria no período diurno. A melatonina é um hormônio que ajuda no aspecto do sono, mas também acaba aumentando o nosso processo de resistência à insulina nesse período da noite. Então, provavelmente, se você tem um período de janela alimentar que te restringe mais para esse período diurno, evita fazer um consumo de refeições muito volumosas ali depois das 8 horas da noite, por exemplo, dependendo de como é o seu trabalho, claro. Isso é uma coisa que pode representar para você algum tipo de vantagem. Ainda dentro do estudo da crononutrição, a gente fala muito sobre concentrar mais calorias no começo do dia, então mesmo que você faça uma refeição às 8 horas da noite, é importante que ela não seja tão calórica quanto a refeição, por exemplo, das 8 horas da manhã, que seria o teu café da manhã. Todas essas são estratégias que a gente percebe vantagem no quesito de sensibilidade à insulina, melhora de glicose, aspectos metabólicos, inclusive relacionados ao perfil lipídico. Enfim, não necessariamente relacionado à hipertrofia, perda de gordura, mas são aspectos que podem indiretamente inferir nesse contexto. Só que ainda assim, porra, se a gente acabou de ver que o cara fazia 3 refeições de McDonald's por dia e emagrecia, quanto mais você fazer uma alimentação saudável dentro de uma janela que talvez você termine de comer um pouco mais no final da noite. Então, para ser muito franco com vocês, eu, Elias, sempre que possível compartilho essas ideias com os meus pacientes. Falo, ó, seria massa se a gente conseguisse concentrar mais calorias nessa parte aqui do dia do que comparado ao final. Quando a pessoa tá aberta a isso, show de bola. O problema é quando a pessoa vem com uma rotina muito desbalanceada e aí a gente precisa fazer alguns ajustes que não vão ser necessariamente aqueles do mundo ideal, mas sim de um mundo real. E tem muita gente nesses mundos reais que basicamente a pessoa toma ali um pão com manteiga de café da manhã, almoça qualquer coisa, pula o lanche da tarde, e hoje a concentração de calorias está muito presente no período noturno. E aí é natural que por essa adaptação que ela já tem de uma rotina, ela sinta muita fome nesse período da noite. Então não dá pra gente virar literalmente esses horários dela de uma hora para outra. Então é uma coisa que pode ser bastante gradativa e ainda assim, se ela melhorar qualitativamente todo o contexto, a gente vai conseguir esse processo de emagrecimento. Então é por isso que eu diria que não faz falta, mas curiosamente ou não, eu ainda continuo prescrevendo para os meus pacientes uma dieta mais baseada na crononutrição, que parte do pressuposto da gente concentrar calorias no período diurno, da gente evitar grandes concentrações no período noturno consequentemente, da gente talvez restringir uma janela alimentar em determinado período de horas. Enfim, é uma coisa bem plausível se você já está num estágio mais intermediário / avançado aqui da sua rotina, da sua dieta. Agora vamos pro treino de força. Cara, treino de força é aquela história, né? Pô, tu consegue emagrecer só com treino aeróbico aqui, sem nenhum problema, mas se tu quiser um físico estético, a gente vai ter que deixar ele no bastante importante também, junto com o treino aeróbico. Porque vamos ser sinceros, as pessoas querem emagrecer não por conta da balança, ou pelo menos não deveriam querer emagrecer só por conta da balança, mas sim por conta de elas se olharem no espelho e se sentirem bem com aquilo que elas estão vendo. E aí o treino de força também entra nesse aspecto. A gente podia ficar falando aqui sobre funcionalidade do músculo e etc, mas para vocês eu acho que o que mais importa é a parte estética, e aí a gente precisa falar que o treino de força é quem vai moldar o teu físico, cara. Senão tu vai perder ali 15, 20, 25 quilos com muito sucesso, mas pode ser que você olhe no espelho e você não goste daquilo que você tá vendo, você veja uma flacidez, você veja uma gordura que visualmente ela tá mais aparente. Por quê? Não é porque tem muita gordura ali, mas é porque você não construiu massa muscular o suficiente e agora aquela gordura ela tá mais aparente, porque não existe outros tecidos, como por exemplo muscular, para tirar essa tensão, vamos dizer dessa forma. Então a gente pode colocar aqui a gordura como um ponto bastante importante. Alimentos anti-inflamatórios.
anti-inflamatórios, entra no quesito inútil. Por quê? Porque não existe um alimento anti-inflamatório, pessoal. E se alguém diz para vocês que existe uma dieta anti-inflamatória, tome muito cuidado. Provavelmente você tem uma red flag imensa aqui na sua frente, tá? Aqui na sua frente não, porque sou eu que tô falando contigo agora. Mas esse nutricionista que falou isso pra você tá falando uma besteira. Porque não é um alimento anti-inflamatório que vai desinflamar o seu corpo. A gente tem um processo muito claro, onde a partir do momento que a gente reduz a quantidade de peso corporal que a gente tem, especialmente da gordura visceral, que é aquela que reveste os nossos órgãos, a gente começa a reduzir a liberação de algumas citocinas que exercem um efeito pró-inflamatório no nosso organismo. Interleucina 6, TNF-alfa. Esse é o jogo de não estar inflamado e não ficar tentando caçar algum tipo de tempero, algum tipo de milagre, algum tipo de shot ou coisa parecida. Esquece, você não precisa de um alimento anti-inflamatório para emagrecer e, principalmente, você não precisa desinflamar para poder perder peso. Esse processo é o contrário, pessoal. Você precisa perder peso para que você desinflame. Essa é a conta, tá? E por fim, mas não menos importante, frutas, legumes e verduras. Porra, eles estão aqui no meio dos alimentos in natura minimamente processados quase, né? Mas vamos colocar dentro daquele processo que a gente comentou de aumento de saciedade, uma baixíssima densidade calórica, dados epidemiológicos que sugerem que aqueles que consomem mais frutas, legumes e verduras têm uma menor quantidade de peso. Então, por conta disso, eu vou colocar ele no bastante importante, pessoal, justamente por esses fatores que a gente comentou, mesmo que você, Elias, mas esse papo aí de vitamina mineral é uma balela, você tá errado, mas eu vou concordar, discordando de você, mas só para trazer o ponto aqui da parte estética aí, cara, se tu não usar legume, verdura, fruta na tua preparação, na tua restrição calórica, no teu processo de cutting, tu vai passar fome, não vai ter adesão, vai errar na quantidade de comida, vai se culpar, vai entrar no ciclo vicioso. Então enche esse prato e esse bucho de vegetal. Cara, é isso que você precisa para conseguir ter sustentação nesse processo de perda de peso e emagrecer. E por aqui terminamos, pessoal. Nós temos como ponto inegociável de emagrecimento o déficit calórico, sem ele nada acontecerá. É muito importante que você tenha um sono de qualidade, um treino aeróbico, um treino de força e a presença de frutas, legumes e verduras no seu planejamento alimentar. É razoavelmente importante que você faça uma gestão de estresse e mantenha alimentos in natura minimamente processados como a base da sua alimentação. Minimamente eu soltei igual o Eminem agora, hein? A janela alimentar é uma coisa bem-vinda, mas não faz tanta falta assim se você está em déficit calórico. E o treinamento em jejum, a presença de termogênicos e alimentos anti-inflamatórios são completamente inúteis no processo de emagrecimento e você pode deixar de lado tranquilamente. Se você gostou desse formato de conteúdo, por gentileza, me avise, cidadão. Elias, mas como que eu vou te avisar? Eu não tenho contato com você. Me avise lá no Instagram, @NutrieliasBacarim, ou deixa um comentário aqui, ou deixa um like nesse vídeo. Eu vou entender que você gostou desse tipo de formato, assim como o nosso formato de threads, que foi super bem e eu pretendo trazer mais aqui pra você. Não sei se eu disse nesse finalzinho, mas também se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Tamo junto, até breve, fui!